Sai, vai. Onde vai chover, gente? Na escola e a gente tem que ir pro shopping. A gente tem que ir pro gamer. Vamos pro gamer. Vamos pro gamer. Vamos pro gamer. Então é isso, galera. Tchau. Não, minha filha. É, não? Aí eu ainda vou filmar a gente dentro do ônibus. Aí, mas por enquanto é só até agora, né? A gente vai sair da escola de 2 horas, ainda são 2h20. Não, de 2 horas. 1h20, é sim. É? E aqui tá a Lara. Ela, Graça. Aqui tá minha prima, Cecília. E aqui tá Júlio Peba. Oi, esse menino, cadê a tua farda? É, tá sujo. Aqui, ó. Da escola aqui. Ai, tá sujo. Olha o choque. E o choque? É, porque senão Mas é amarela. vai porque eu já vejo os meninos aqui no saco. Deixa ele aí, filho. Aprende, filho. Limpa, filho, fica na escola. Fico não, fico se eu quiser, o povo me conhece. Eu fico me conhece, o povo me conhece, eu sou famoso no Brasil. Sou famoso no Brasil, tenho um canal no YouTube, vai ser o Les aqui, ó. E essa boiada também tá aqui. Tá aqui, menino. Ela é uma maloqueiro doida. E eu vou lá pra cima. Chegamos dentro da minha sala. Sai daqui, menino. Chegamos dentro da minha sala. Deu 2 minutos e 15. Esse cara é muito gay. Ele não, só não. Isso é um vídeo que eu fiz aqui, ó. Só um vídeo falso. Se eu fizer isso aqui, ele tem medo.